A outra 48 diz assim o enunciado: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses do século IV e V pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então, o texto deixa claro que eles estão se referindo à democracia, certo? E diz assim: naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionada promoveu A, fala, competição para a escolha de representantes. A B, alternativa, dizia campanha pela revitalização das oligarquias. Olha, gente, veja, nesse caso, por exemplo, a B de bola era automaticamente descartável, certo? Porque revitalizar as oligarquias, se você estudou um pouquinho a Grécia, a democracia é oposta da oligarquia. Oligarquia, inclusive, é um nome, né, no nosso vocabulário aí da história, da política, que é de origem grega, kikrikoi, poucos, governo de poucos. E a democracia seria, vamos dizer assim, um pouco o oposto disso, certo? Bom, mas continuando, então, B de bola já está descartada. Não pode revitalizá-la a oligarquia. O texto deixa claro que está se valorizando a democracia. A C, alternativa, diz o seguinte: estabelecimento de mandatos temporários. O texto não faz muita referência a isso, certo? D, declínio da sociedade civil organizada. Também, né, eu imagino que você não assinalaria essa alternativa. E participação do exercício do poder. Eu acho que fica bem claro que seria essa alternativa, porque o texto diz, né, como eu falei para você, depois você pode parar o texto lá e eu vou deixar na edição, eu vou para você parar e fazer essa reflexão que eu estou fazendo aqui, que, né, infelizmente não dá para fazer simultâneo aqui. Mas então, veja, se está falando de forma democrática e, né, direta, fazendo referências à democracia, sem dúvidas que é a alternativa aí, né? O texto está fazendo referência à participação do exercício do poder. Pessoal, essa questão, como eu estava falando, também mencionei um pouquinho da questão anterior, veja, são dois temas que aparecem constantemente. Uma foi da Revolução Francesa, certo? A Declaração dos Direitos do Homem. E essa questão falando da democracia grega. Veja que o texto deixou claro, eu vou reler para você, que ele fala assim, ó, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Por quê? Porque as mulheres estavam excluídas, certo? Quem não fosse ateniense, ou seja, você era grego, você, por exemplo, se você fosse de Esparta, você é grego, mas em Atenas você não teria direitos políticos. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, esse conceito, a Grécia, de cidade-estado é fundamental, certo? Como diz o nome, cada cidade era um estado. Então, mesmo que você viesse de outra cidade grega, Tebas, Esparta, Olímpia, você era considerado estrangeiro dentro de Atenas e não tinha direitos políticos. Então vamos lá. Tira as mulheres, tira os escravos, tira os estrangeiros. Então por isso que o texto deixou claro, certo? Que o conceito de povo é restritivo. Outra coisa, como eu disse há pouco, a questão não vão, né, como eu disse, tirar xerox e colocar novamente. Por isso que é bom sempre a gente comentar a alternativa no cursinho, como eu disse, principalmente quando são aulas presenciais, muitos alunos às vezes ficam meio dispersos na explicação e querem a alternativa correta. Pessoal, não leva a nada isso, certo? Porque, como eu disse, ninguém vai tirar xerox. É muito mais importante o comentário sobre o tema, sobre a questão, do que a resolução em si. Tudo bem? Então, ficar atento a esse tema. Na Grécia como um todo,
período clássico, eu já falei aqui quando eu dou aula sobre a Grécia, nós enfatizamos principalmente a partir do período clássico e a construção da democracia. Tá? Então aparece constantemente esse tema no vestibular. Como eu acabei de citar aqui Esparta, por exemplo, Esparta não conheceu a forma democrática. A democracia é típica de Atenas. Esparta, sim, era oligárquica, governo de poucos, certo? Então, esses conceitos, esses temas estão sempre presentes, você tem que ficar atento. Tudo bem?